Bom, vamos começando, né, com os recadinhos, o pessoal vai entrando aí, né, conforme a gente vai falando. Mas de qualquer forma, está sempre gravado, né? Então vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, para quem não conseguir assistir aí até o final. É, Só falar um pouquinho das lives, né? A gente vai continuar com essa série de lives, então na próxima quinta, né, a gente tem a live da Lu com o Felipe, que é gerente sênior lá na GE, então vai ser uma live que eles vão falar sobre VSM. Vai ser um assunto aí bem específico, mas vai ser bem bacana, porque o Felipe tem uma experiência aí muito grande com o Lean. E fazendo uma dobradinha GE, na próxima terça comigo, a gente vai receber a Isabela, que é coordenadora também da GE, e a gente vai falar um pouquinho sobre Lean do zero, né? Ou seja, como que a gente começa a implementar Lean, a levar o Lean aí para dentro da nossa empresa. Então vai ser duas lives bem bacanas, com uma dobradinha da GE, com a galera bem experiente, e eu espero vocês lá. Bom, mas hoje a gente vai falar, né, sobre Lean em TI especificamente. Eu estou recebendo aqui o Rodrigo Aquino. Ele vai se apresentar aí para vocês. Então, Rodrigo, fala aí um pouquinho sobre você, quem você é, quais são as suas experiências, da onde surgiu essa ideia doida de levar Lean para o TI. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer você, Fernanda, pelo convite aí. Eu acho essa ideia muito legal da parte do Lean, porque quando a gente fala de Lean, né, a parte do segundo princípio é a parte do fluxo de valor. Então a gente fala muito de entender o todo. E as mulheres têm muito disso, tem muito mais do que os homens até, né, de estar sempre olhando o todo. Isso é muito legal. E a gente sabe que o Lean começou lá atrás, começou lá na parte de manufatura, né? E então, ou seja, veio de um certo ambiente masculino, vamos dizer assim. Então, por isso que eu acho que isso é muito legal que você está fazendo, porque quanto mais diversificado a gente tiver, melhor, mais valor a gente consegue dar para o cliente. Então, parabéns aí por essa iniciativa muito legal. Vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Rodrigo Aquino, sou formado em Ciência da Computação pela PUC, tenho MBA em Engenharia de Software pela USP. E então sou dessa área técnica, né? Vim da área técnica, mas a gente até brinca, quando a gente faz Lean na área de TI, a gente faz Lean em qualquer área, porque a área de TI é a mais louca que tem. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você continuar, só já de curiosidade. Você já tinha visto alguma coisa de Lean durante a sua faculdade, a sua pós, enfim? Você estudou alguma coisa relacionada a Lean? Não. Eu comecei a ver sobre Lean numa empresa que eu trabalhei que chama ISEC. Inclusive, eu lembro até hoje que eu fiz uma apresentação de Lean lá, sem saber o que era Lean direito, né? E foi muito legal. Isso foi em 2008, né? Quando eu comecei os meus primeiros contatos com Lean. Mas o meu primeiro contato realmente foi quando eu fui para o Lean Institute Brasil em 2011. Aí eu saí de lá em dezembro de 2018. E aí estou tocando a Lean TI desde lá, então tem mais de 10 anos, quase 10 anos de experiência aí nessa parte de Lean. Mas o que a gente fala muito é que Lean é bem a prática, né, do que a teoria, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Então, basicamente foi isso que, né, o meu currículo se resume a isso, vamos fazer um breve resumo, né, para a gente iniciar esse bate-papo aí sobre Lean em TI. Legal. E aí, já começando com uma curiosidade aqui, né? Você trabalhou aí um bom tempo lá no LIB, né? No Instituto Brasil. E fala um pouquinho pra gente. Você fazia já essa parte de consultoria? Você atuava internamente? Como é que era esse trabalho lá? O seu contato com o Lean começou antes, né? Que você falou que você, enfim, teve seu contato, mas que você fez a apresentação e tudo e mal sabia o que era o Lean, e aí eu imagino que o seu maior volume de contato com essa metodologia tenha sido no LIB, né? Como que foi esse começo, como que foi esse contato para você, que é uma pessoa de uma área completamente técnica, com uma formação extremamente técnica, né? Lidar com uma metodologia dessa num ambiente onde ali
né? Você Uhum. entrou no ambiente mais hostil possível, né? A galera vive e respira Lean, né? Então, como é que Uhum. foi isso para você? Eu comecei na área técnica, né, lá dentro, daí depois passei a ser gerente de TI. Então a minha ideia era estabilizar, né, para depois sair e ir para as empresas e tal. Mas isso eu estava fazendo muito de forma paralela, até para eu ir conhecendo, para eu ir vendo como cada um faz, Uhum, né? Porque, vamos dizer assim, o Lean ele não tem uma receita de bolo, uma coisinha bonitinha para cada empresa, né? São situações diferentes, cada cliente faz Lean de uma forma totalmente diferente e é Lean. Então, e aí isso eu fui aprendendo, fui vendo coisas boas, fui vendo coisas ruins. Então, isso que me ajudou bastante, né? Até eu sair uhum. em dezembro de 2018. Então, eu ficava nesse meio termo aí, tá? Opa, deixa eu pegar aqui. Então, eu ficava nesse meio termo, mas no início era mais a parte técnica mesmo, né? Entendi. E, E aí você teve experiência com o Lean em outras empresas ou foi sempre focado em TI? não, eu via de tudo, né? Eu via de tudo. Eles me colocavam um pouquinho mais na parte de TI, mas eu Uhum. para ver realmente, eu via de tudo. Passava por vários tipos de empresas, de manufatura, de office, né? Então eu via bastante coisa por aí. Legal. E aí você consegue pegar todo esse aprendizado, né, enfim, em áreas que já fazem isso, praticam isso há muito tempo, para levar para uma área que está começando aí, né, engatinhando Uhum, nesse sentido. E aí uhum. me fala um pouquinho, o que que é esse Lean em TI de fato, né? Qual é a diferença dele para o manufacturing, para o health, para todos os braços do Lean que foram surgindo aí ao longo do tempo? Existem pilares específicos? Fala um pouquinho para a gente como é que é. Assim, eu, por exemplo, tenho zero contato com Lean em TI Tá. especificamente. Com TI eu tenho Uhum, até um pouquinho, né? Já tinha te falado, meu uhum. marido trabalha com TI, então, mal ou bem, a gente respira, né? Um pouco disso. Mas com o Lean especificamente aplicado nessa área, eu tenho zero conhecimento. Então, fala para mim aí do zero o que que é um Lean em TI. Bom, vamos lá. Vamos começando com o Lean só, né? O Lean, o que que aconteceu? Primeiramente, né, assim, todo mundo sabe que surgiu lá da Toyota, né, década de 50, que foi se formando, o próprio TPS. Uhum. Mas quando o termo Lean, né, muita gente acha que quem criou o termo Lean foi James Womack, não foi o Womack, tá? Quem criou o termo Lean foi John Kraftsik, que fazia o pós-doc dele no MIT na época. James Uhum. Womack e Daniel Jones, eles cunharam o termo no livro a, a mentalidade enxuta nas empresas, né? O livro Lean Thinking. Então ele foi cunhado, mas quem criou realmente foi John Kraftsik, que depois veio a ser o CEO da Hyundai mais tarde, por uma ironia de destino, Será? vamos Será? dizer, né? É. E, então, assim, aí, o que, que aconteceu na década de 50? A Toyota, ela percebeu logo de cara, já nesse período de 50 até 60, que não adiantava só fazer Lean na fábrica, que assim não era só criar o TPS na fábrica, ela tinha que expandir isso para todos os lugares, Todas as né? áreas, né? E uma das áreas era a área de desenvolvimento de produto, né? Essa aqui é uma área, vamos dizer assim, é uma área que você tem um controle menor das coisas, né? Uhum. Então, e aí isso foi muito empiricamente. Então eles foram testando, é muita tentativa e erro, tá? E aí tem um livro bem legal que eu gosto bastante, que chama O Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto, que é o do Jeff Like e do James Morgan. Ele é um livro que praticamente ele conta a história do Prius, como que foi feito. É um livro que Uhum. levou mais de 20 anos. É um livro que eles pegam um estudo de 20 anos que a Universidade de Michigan ficou fazendo na Toyota de como eles desenvolviam os carros. Muitas pessoas da área de TI usaram esse livro como base para criar as coisas, a parte de métodos ágeis mais tarde, tá? Legal. Então, então muita coisa surgiu dali também,
tá? O próprio... Esse livro é aquele que fala que eles deram um desafio para a galera da engenharia, que eles tinham que fazer um carro que desse a volta ao mundo e tal, com um tanque, não sei o que. É esse livro? Não, Eu não. nunca li esse livro. Esse livro ele fala do Prius. O Prius eles tinham, vamos dizer assim, um certo desafio que eles tinham que lançar o Prius em 8 anos no início. Depois eles fizeram um certo time to market disso daí e verificaram que ele tinha de ser lançado em 6. E aí chegaram para o engenheiro-chefe, que existem algumas traduções, né, do próprio japonês Uhum. para o inglês. Que Então, é difícil, né? muita coisa se perde ali, tá? Porque o próprio japonês é um certo idioma, né, um tanto que metafórico. Então, eles traduziram como o Shusa, que é o engenheiro-chefe do Prius. Na verdade, o nome nem é Shusa, o nome é o Tentou. Mas, ok, vamos continuando usando os termos aí, os termos do lado ocidental, né? E aí o Xuxa teve de literalmente pegar esse colchão dele e dormir lá, porque de 8 anos passou para 6, então ele tinha que lançar isso daí. Então eles contam um pouco a história, não é mil Legal. maravilhas, né? Mas de como Uhum. que eles conseguiram fazer isso. Mas eles contam as técnicas, né? Eles contam os 13 princípios do sistema Toyota de desenvolvimento de produto. Legal. E alguns desses princípios, né, o que eles colocam? Usando isso, a Toyota passou a produzir um carro de 3 anos, por exemplo, ela conseguia desenvolver um veículo em 10 meses se ela quisesse. Então isso Uhum. chamou muita atenção, vamos dizer assim, né? De, pô, como que uma empresa leva de 36 meses para 10 meses? É muita coisa. Muita coisa. Então os próprios americanos queriam saber como eles faziam isso. E esse livro é a tese do James Morgan, né? Então eu sempre indico esse livro. Muita gente às vezes acaba não entendendo ele direito, mas é um livro excepcional. É um livro que muitas pessoas da área de TI usaram como base para criar essa Legal. parte de ágil e tal. Isso não é claro, tá? Mas tem alguns livros tal que o pessoal até cita, pouquinha coisa aí. Bacana. Já vou colocar Né? na minha listinha aqui, porque eu nunca li, não. É um livro bem grandinho, assim, mas ele é muito legal. Daqueles não, nem um pouco divertido. Não, ele é bom, eu gosto, assim. Na verdade, eu não vou nem dizer que eu li ele 2 vezes. Na verdade, eu estudei ele uma vez. Então, tipo, levei mais de ano aí para poder Legal. pegar tudo e para poder até E tirar aí, dúvida com o Marlon. que tipo de conhecimento a galera pegou disso, levou para o TI para surgir esse movimento do Lean Uhum. IT aí? Tinha as partes básicas, né, que era a parte da própria casinha da Toyota, né, Uhum. de, de Doka, de Time, essas coisas. Mas também tinham coisas a mais, por exemplo, a engenharia simultânea baseada em múltiplas alternativas, que ninguém de TI hoje ainda consegue fazer isso, sabe? Então tem muitos termos, tem muita coisa ali que tinha, né, que tem, só que ainda dá para desenvolver muita coisa, tá? Aham. Mas aí uma coisa legal que foi surgindo, né, com o tempo é que as pessoas pegaram essas ideias e também foram transformando em outras coisas. Porque dessa ideia básica surgiu, por exemplo, um certo artigo chamado The New Game, escrito pelo Nonaki e pelo Takeuchi, publicado em 1986 pela Harvard Business Review, que foi uma das bases que o Jeff Shuttley usou para criar o Scrum. Então, assim, Legal. tem muita coisa conectada, sabe? Não está Uhum. claramente, sabe? Você não consegue ver uma literatura que vai te dar conexão de tudo. Mas se você for Aham. lendo um, for lendo outro, for lendo outro, Pegar você um vai pegando as pedacinho de coisas. cada, né? Uhum. E Legal. isso daí ficou muito legal. É, Então eu sempre recomendo, eu sempre falo desse livro. Esse livro é muito bom para quem tem, para quem quer conhecer muito da origem. Ele fala muita coisa legal. Agora, Legal. como que foi surgindo essa parte, né, de linha em TI? Né? Aí, quando chegou em 2011, o Mike Ozen e o Steve Bell, eles lançaram um livro nos Estados Unidos que se chamava Lean IT, né, capacitando e sustentando a sua transformação Lean.
E aí eles meio que surgiram com esse termo, assim, né? Tipo, esse termo ficou mais famoso por causa desse livro. E aí, e aí o que que eles falaram? Mas mesmo assim é um livro ainda básico, né? É um livro bem básico que fala sobre Lean, mas é um livro muito bom. É um livro muito bom para quem quer começar, né? Uhum, legal. Aí o Lib traduziu esse livro, eu fiz a revisão técnica dos termos e, e aí soltaram. Mas tem N outras literaturas, né, muito boas, tanto da Mary Poppindick, que falam sobre Lean, aí ela fala diretamente, que ela fala sobre o Lean Software Development e tal. Então isso daí ficou uma coisa bem legal que outras pessoas na área de TI também foram usando e foram seguindo isso daí, né? Sim. Eu tenho uma Agora, dúvida. Esse movimento do Lean TI, ele começou antes desse boom aí das startups ou foi uma coisa muito ali conjunta e paralela? Ou estou falando besteira, não tem nada a ver uma coisa com a outra? né, ele foi um pouquinho antes, porque o Eric Ries lançou o Lean Startup, né, depois, né? Se não me engano, acho que foi, Uhum, não sei se foi 2014, 2013, uma coisa assim. Eu não tenho certeza quando que o Eric Ries lançou. É, mas aí, assim, o que que acontece com os dois? O Lean Startup, ele usa, né, ele criou algumas coisas para facilitar, que é exatamente aquilo que o Shuttling fez. Para criar o Scrum tem que facilitar, senão ninguém vai usar, aham, né? Então ele criou, construir, medir, aprender, né? Criou o ciclo ali e tal. Coisas mais básicas, né, para as pessoas saberem. Mas que quebrava muito daqueles paradigmas de quem tinha alguma startup, que a pessoa já queria, né, construindo em coisas grandes sem saber se a ideia ia dar uhum. certo ou não. Então isso daí foi uma coisa bem legal. Agora, qual que é a relação disso com linha em TI? Apesar quando a gente fala de startup, a gente pensa que a maioria são empresas da área de TI, né? Eu vou fazer um Aham, app, eu vou fazer uma coisa. Às aham. vezes não, né? Às vezes É porque acho que é, ficaram mais famosas aí, né? Os é, famosos unicórnios são uhum, muito dessa área isso, de tecnologia, né? Então a gente exato. acaba ligando uma coisa a outra, Uhum. né? São os que dão, vamos dizer assim, os que você consegue ver aquele retorno financeiro maior, então realmente aparece mais. Mas Aham, podia servir para qualquer coisa, para uma padaria, para qualquer coisa física também. aham, Então, mas como que seria essa relação, né? Então, o Lean na área de TI, ele sempre existiu, vamos dizer assim, mas não com uma documentação clara, né? Isso daí, tipo, desde quando veio, né, vamos dizer assim, da própria Toyota para cá, né? Mas assim, com a relação com a parte de startup, são coisas realmente um pouco diferentes, né? A parte de startup tem aquele método, vamos dizer assim, que o Eric Ries criou, e a parte de linha em TI, até o Mike Oz e o Steve Bell citam isso no livro, ele é tratado de duas maneiras. Uma maneira é de dentro para fora e de fora para dentro. O que significa isso? Significa que, sim, imagina uma empresa que ela tem um departamento de TI, né? Então, nós vamos aplicar a Lean dentro desse departamento, que não seria a melhor coisa do mundo, né? Você aplicar Lean uhum, dentro de departamento. E a outra parte é o seguinte, é o Lean na empresa como um todo. E essa empresa como um todo, ela pode ser uma empresa de TI, né? Então tem esse outro viés. Mas quando a gente uhum, fala do nome Lean em TI, ou Lean IT, as pessoas normalmente elas confundem, elas acham que é Lean em TI dentro de um departamento. E na verdade não tem nada a ver, porque quando a gente fala de Lean dentro de um departamento, não é Lean, né? Principalmente pelo segundo princípio, que a ideia é aham, pegar o fluxo de valor. Então, sim. para o Lean, vamos dizer assim, não vai importar muito ter departamentos, né? Vamos dizer assim, fazendo um certo paralelo. Quando a gente fala Lean IT, a gente está usando essa parte de IT não como departamento, mas como área, né? Exatamente Uhum, como saúde. Saúde é uma área, então Lean Health, ou seja, Lean na área da saúde. Então é uma área, como Lean IT, entendi. Lean na área de TI como um todo, né? Entendi. E Tá muito realmente, ligado, tá muito mais ligado, só para ver se eu entendi, tá muito mais ligado ao viés tecnologia do que de fato a um viés departamental, a área de exatamente, tecnologia da informação, né? Então, exatamente. pensando que
Só porque agora eu viajei aqui na maionese, ver se eu tô certo ou tô errado. Uhum. Pensando que a gente está num tempo aí de, pô, indústria 4.0, para mim faz total sentido a gente ser enxuto também na área de Uhum. tecnologia, porque senão a gente vai acabar se perdendo um pouco nesse monte Exato. de transformação tecnológica que a gente tem e que, com certeza, eu não sei se muito é bom, se pouco, eu sei também que não é bom, então a gente tem que ter o equilíbrio. Eu acho que o Lean chega junto nisso aí para fazer essa Exato. conexão. Exato. Viajei muito É, ou é, é mais ou menos é isso? exatamente isso, porque quando a gente fala de Lean na área de TI, a gente está falando de um início, ou seja, o Lean ele pode começar em qualquer área, né? Dentro de uma empresa. Ele até pode começar dentro de um departamento de TI, a gente já fez isso. A gente começa, pelo nome ser Lean IT, né? Então muita A gente porta chama a de gente entrada, né? para poder fazer Lean aqui. Só que quando você Uhum, começa a mexer na parte de TI, você vê que 5% é TI, 95% não é TI. Então a gente tem que abrir, a uhum. gente tem que sair para a empresa inteira. Tem que ir para a área de fornecimento, tem que ir para a área de matéria-prima, de, sei lá, de N coisa. Por quê? Porque a TI é uma consequência disso. Né? Uhum. Então, inclusive, vou dar até um exemplo aqui. Eu estava numa empresa, né? Não vou falar o nome aqui, mas e aí era uma empresa que ela dependia da parte agrícola. E eu estava na Uhum. área de TI dela. E uma das coisas que surgiu foi o seguinte, que deu algum problema na safra, né? E foi nesse período que eu estava dando um certo treinamento lá, e aí deu esse problema na safra. Isso ia impactar diretamente a produção deles. E aí, durante o treinamento, foi algo que eu questionei. Ok, tivemos esse problema. De quem é o problema? Né? Só tinha gente de TI ali dentro. A maioria das pessoas Aham. falava, se deu problema na safra, o problema é de Deus, o problema é da área Aham. que vai pegar aquela matéria-prima. Eu falei, não, o problema é seu. O problema é de TI. Ele falou, como assim o problema é de TI? Daí eu falei, o problema... Ela falou, o que tem a ver a safra com TI? Né? A TI não controla a safra. Daí eu falei, aí foi aí que eu expliquei para eles. Por que o problema é seu? Na verdade, o problema não é só de TI, o problema é da empresa inteira. Se deu problema na safra, é da empresa inteira. E aí foi na hora que eu pedi para eles se levantarem os projetos que eles estavam fazendo. Quando eles me passaram, aí eu expliquei para eles por que esse problema também é da área de TI. Por quê? Porque eles tinham alguns projetos que, como não deu safra, aqueles projetos não faziam sentido nenhum eles continuarem fazendo. Eles tinham de Uhum. mudar alguns projetos, normalmente projetos relacionados à parte de manutenção de máquina, que a fábrica ia ficar parada, então você tinha alguns projetos de TI para agilizar na parte de manutenção de máquina. Só que algumas pessoas da TI falavam que não queriam fazer esses projetos. Não, vou seguir o meu cronograma. Eu falei, mas a situação mudou, o contexto mudou. Né? Então, ou seja, o problema é seu, você tem que trocar a ordem dos seus projetos para conseguir fazer isso. Então, isso foi uma coisa muito legal, foi uma coisa que, assim, coincidiu, né? E aí, é só um exemplo que eu dou, mas que Uhum. mostra que Lean na área de TI, na verdade, é uma parte, né, que a gente vai usar para englobar o todo. Né? E isso daí foi uma coisa muito legal. Legal, não muito legal, porque né, eles tiveram um problema, mas eles conseguiram ver. Mas é Né? uma forma didática de mostrar a visão do Exato, todo, né? De que você está exato. inserido num todo e não Uhum. isolado numa ilha, se preocupando só com o seu, É né? Que eu isso acho aí. que o Lean, ele traz muito essa visão, né, para dentro das empresas. De você, quando você fala muito da questão do fluxo de valor, você consegue mostrar para as pessoas muito claramente aonde cada uma impacta dentro daquele fluxo ali, né? E aí é onde Uhum. essas áreas, né, que são áreas consideradas de suporte, acabam enxergando de fato aonde elas entram para impactar positiva e muitas vezes negativamente também, né? Porque Exatamente. como a área de TI ela está interligada na empresa inteira, tudo depende, né, de uma área de TI aí, Uhum. né? Hoje, qualquer coisa que a gente faça, inclusive agora, no momento que a gente está vivendo, a gente está extremamente dependente de uma tecnologia. Se essas pessoas elas não enxergarem o todo e entenderem o impacto que elas causam, né? Uhum. Cara, a gente tá perdido, né? É isso aí. É exatamente isso. Até o ponto, porque quando a gente fala, né,
do fluxo, né? E às vezes tem algumas empresas, por exemplo, uma fábrica, então elas usam a TI como área de suporte, exatamente como esse termo que você usou. Então a TI ela vira suporte nesse caso. Só que hoje uma coisa que a gente fala muito é que essa TI de suporte ela não pode existir mais. Suporte é uma das coisas que a TI tem que fazer. A TI tem que ser, mesmo dentro de uma empresa que é fábrica, ela tem que ser envolvida na área de inovação da fábrica também, que é justamente essa parte da indústria 4.0, ou seja, ela tem que estar conectada com tudo. Então, eu vou fazer algum projeto X, onde é que está a sua TI envolvida? Não, mas o projeto, eu só vou chamar eles lá na frente. Aí você já perde um dos princípios do sistema Toyota de desenvolvimento de produto, que uma parte que eles chamam é a parte, são reuniões de Kento. Ou seja, se você vai começar algum projeto, todos os envolvidos têm de estarem ali. Pelo menos esses gerentes de todas as áreas. Não, mas a minha área é uma área financeira que só vai entrar lá na frente. Não, você tem que estar agora. Se não tiver, a reunião não começa. Se não começar, atrasa o projeto. E eles fazem assim, realmente. Se não tiver todo mundo ali, o projeto não starta. Então existe também uma cultura, né, por trás disso para conseguir rodar isso de forma correta, né? Não adianta a gente às vezes tentar colocar numa empresa que a empresa não tem cultura para isso, não vai ter os ganhos, não vai conhecer os ganhos disso, né? Com certeza. Mas é bem legal, é isso mesmo, exatamente. Bacana. Esse ponto. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, tem tudo a ver com isso. Eu vi lá no teu site que tu tem um framework lá explicando um pouquinho essa ligação, né, entre ali os pilares do sistema Toyota com, enfim, um pensamento Lean. E aí eu vi que você interliga ali um pouco do ágil, enfim, me explica um pouco. Para quem quiser aí depois dar um pulinho lá no site do Rodrigo, é Lean IT ou é Lean TI? Pode ser os dois, Lean TI ou leanit.com.br. Aí vai ter uma parte lá de Lean IT, né, sobre a empresa, e a gente explica. Isso daí, na verdade, é uma simplificação para as pessoas de TI, né? Para quem entra lá, nunca ouviu falar de Lean, aí ele começa a conhecer alguns termos que a gente colocou juntos ali. Então, porque eu até estava falando isso numa live que eu fiz, que o pessoal tava querendo entender, né? Tipo, mas como que eu uso isso e tal? E aí eu até citei. Na verdade, para cada empresa vai ter uma situação, né? Então você segue o básico, né? Mas para cada empresa, por exemplo, você vai colocar essa ferramenta X, a ferramenta Y. Por que você vai colocar essa ferramenta A, depois a B? Então, a gente criou esse framework para facilitar para quem nunca ouviu falar, e os métodos ágeis é uma forma de você entregar mais rápido, né? Desde que esteja conectado com N outras áreas, né, de uma empresa. E tendo pessoas enxergando o todo, né, sempre. Então isso é uma coisa legal que a gente fala. Mas a gente não vamos dizer assim, a ideia ali não vender, esse é o framework que vai resolver os problemas do mundo, não. Porque Lean realmente a gente fala que é um framework. Por que é um framework? Porque não é só não é só um método, não é só usar o método ágil, né? Você tem uma cadeia de ajuda por trás, você tem o aspecto da liderança trabalhando, você tem outras coisas ali trabalhando que vão fazer a parte, vai dar base para a mudança cultural, né? Que é isso que a gente quer depois, porque depois nós vamos embora e a empresa, né, continua. Então tem algumas técnicas muito legais que dá para fazer isso daí. Ou seja, como é que a gente muda a cultura de uma empresa? Né? Esse é o ponto. E uma resposta que eu sempre dou a gente não muda a cultura. Não dá para mudar a cultura de uma empresa. Por quê? Porque a empresa ela é formada por pessoas. E as pessoas estão ali há muito tempo. Então, como que uma empresa vai chegar ali de consultoria e vai, num passe de mágica, seguir um framework que vai mudar a cultura? Não é assim. Na verdade, existem algumas técnicas que a gente consegue mudar. Mas não é simplesmente seguindo algo assim, sabe? Como que a gente muda? Eu até brinco, né? Como é que a gente muda a cultura de uma empresa? Como é que a gente faz a pessoa fazer algo diferente? Principalmente na parte de TI. Imagina, o pessoal de TI, né? Nós de TI, vamos dizer assim, nós somos muito enraizados, às vezes, com algumas coisas, né? Então, eu sempre brinco assim, para a gente mudar a cultura, a gente muda o ambiente.
Mudando o ambiente, as pessoas vão se adaptar ao ambiente. E aí você consegue mudar a cultura. É até um exemplo que eu dou. Né? Por exemplo, o metrô na década de 70, ele ia fazer uma junção com o trem. O trem extremamente sujo, o metrô extremamente limpo. O medo deles era o quê? Quando eu juntar, quando eu for fazer essa interligação, né, entre os dois, as pessoas que usam o trem vão passar a jogar lixo no metrô. E aí, como que eu faço? Aí, umas pessoas deram a ideia, é fácil, a gente vai colocar uma plaquinha lá, proibido jogar lixo. Funciona? A gente sabe que não vai funcionar. O que eles fizeram? Chamaram uma empresa de consultoria para isso e deu certo. Eles fizeram a seguinte coisa, eles fizeram um estudo, limparam o máximo possível o metrô e o trem. Limparam o trem o máximo possível. De forma que quando a pessoa saísse do trem e fosse para o metrô, ela não percebesse essa transição. Então, ou seja, era um jeito de mudar as pessoas. Então, não dá para você... Então, ou seja, você trabalha na mudança do ambiente. Lógico, o trem ainda é um pouco mais sujo do que o metrô, principalmente pelas pessoas que só usam o trem e não fazem essa baldeação. Então ele ainda é um pouco mais sujo. Mas eles conseguiram bloquear, sabe, A contaminação, essa né, de contaminação. comportamento. Né? Exatamente. E até um outro exemplo que eu dou imagina que aí, assim, na verdade é uma história, né, que quando eu vou dar tipo treinamento por aí, de história a gente tem um monte. Mas eu até brinco, eu falo assim, imagina que se você for... eu tinha uma visão antes que se a gente pegar um certo japonês, um alemão e um americano, por exemplo, eles são um pouquinho mais organizados que o brasileiro. E esse pouquinho mais organizado poderia fazer uma diferença na cultura, né? E uma diferença na situação de cada país. Eu tinha essa visão. Depois eu percebi que eu estava totalmente errado. Por quê? Principalmente quando eu estava falando isso com a minha esposa, que ela é estrangeira, minha esposa é russa, e ela me contou uma história que mudou totalmente a maneira como eu via as coisas e juntou com outra base que eu tinha. Eu falei, realmente é isso. Ou seja, se a gente pegar um certo alemão, trazer ele para o Brasil e deixar ele morando aqui 3 anos, ele vai fazer uma coisa. Se a gente for para a Alemanha e ficar morando lá durante 3 anos, a gente vai passar a fazer coisas que a gente não fazia. Se a gente pegar esse alemão e trouxer para cá, em 3 anos ele está furando o semáforo vermelho. Por quê? Porque ambiente, né? exato, porque coisa que ele nunca imaginou de fazer na vida dele, furar um semáforo. Por quê? Porque se ele parar 3 horas da manhã numa esquina de São Paulo, num beco, ele vai furar com medo de ser assaltado, ele vai se adaptar ao ambiente. Então ele vai fazer uma coisa que é a cultura dele, que ele nunca imaginou que ia fazer. E a gente é a mesma coisa. Se a gente for para lá, a gente vai começar a ter atitudes diferentes. Isso serve a mesma coisa para a empresa. Como é que a gente muda uma empresa, por exemplo, principalmente para as pessoas na área de TI? A gente trabalha no ambiente delas. E aí elas vão se adaptar ao ambiente. E aí a cultura começa a ser mudada aos poucos. E isso é matador. Isso tem dado certo demais, assim. E quando eu falo de mudar esse ambiente, o que significa mudar o ambiente? Não é colocar um quadro Kanban numa parede, não é isso. É N coisas. Tem N coisas por trás que vão fazer essa mudança de ambiente. Não é só colocar um quadro Kanban lá e falar, agora usa aí. Não é nem isso. Tá? Ou seja, aí realmente entra a parte do framework, né? Entra a parte do aspecto da liderança, da cadeia de ajuda, entra a parte de como eles resolvem os problemas, como eles fazem o ciclo PDCA, que hoje são poucas empresas que eu vejo que tem isso, poucas empresas que eu vejo também na parte de 5S, que você tinha comentado. Quantas empresas tem 5S no Brasil? Né? Aí eu até 5S de verdade, né? Não aquele Exato. 5S fajuto para inglês ver, né? Para Exato. japonês ver. Exato. Então, por exemplo, se a gente for falar, eu sinceramente, eu conheço poucas empresas. Dá para contar assim na palma de 2 mãos, sei lá. Pelo menos que eu conheço no Brasil que tem 5S de verdade. Por quê? Por que é difícil de chegar no 5S? A própria Toyota tem empresa aqui mesmo, aqui mesmo no Brasil, da Toyota, fábrica da Toyota, que eles estão há mais de 8 anos e não conseguiram passar do terceiro S. E nunca soltaram um produto com defeito, sabe? Então, assim,
Isso, desculpa aí os Vingadores aí. Aqui tem o Hulk, tem o Homem-Aranha, tem o Homem de Ferro. Quem tem filho sabe que não é fácil, não. A gente está mantendo preso e tal. Não pode deixar escapar, não pode vir para cá. Então, assim, quando a gente fala de 5S, até um exemplo que eu dou, que é um exemplo de um diálogo do Steve Jobs com o Boshimono, que passar do primeiro S é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque quando ele chega numa fábrica, a primeira coisa que ele fez é corta o estoque pela metade. Você não tem como chegar no segundo S, sendo que o primeiro S, que é o senso de utilização, ele já está furado. Então, ou seja, para que você vai... são os 5S, ou seja, utilização, organização, limpeza, padronização e a parte da disciplina, que é a melhoria contínua. Ou seja, como que você vai passar do primeiro S para o segundo, sendo que no primeiro S você já tem que... Então tem essa parte do senso. Já, né? Tem que trazer Como mudanças radicais, né? Exato, para depois você ir para o segundo. Radical incomoda, né? E aí a gente trouxe muito o 5S como uma coisa de organizar o ambiente de trabalho ali, né? Onde a gente tem um pouquinho de controle e, na verdade, quando a gente olha, não é isso, né? O conceito do 5S não é isso. Exato. Então, isso é bem verdade. Agora, como é que você, em TI, aplica 5S? Ótima pergunta. O 5S, então tem desde o 5S na empresa, tá? Ou seja, que a empresa toda precisa fazer, ou seja, você chega numa fábrica, ela vai ter de coletar estoque, mas quanto é coletar estoque? Lógico, precisa fazer um estudo, né? Ninguém é um sensei igual esse Boshimono para o cara chegar lá, fazer as contas e já sair coletando. Senão vai parar, né? Várias coisas. Então tem esse 5S, que é o 5S da empresa como um todo. E ele vai se desmembrando. A parte da TI, ela tem que ficar, vamos dizer assim, conectada de forma paralela com o 5S. Ou seja, à medida que você vai fazendo na fábrica, vai enxugando as coisas que vão chegar para a sua TI também. Você tem que estar conectado com eles. Ou seja, vai coletar estoque. Eu vou fazer isso. Ótimo. A sua TI tem que estar preparada para quê? Se tiver algum sistema impedindo o 5S, a TI precisa estar sabendo, ela tem que agir na hora. Ela precisa agir na hora. Então, esse senso de urgência precisa ter, né? Porque quanto mais alto, vamos dizer assim, você chega na parte dos S's, né? Ou então mais baixo, vamos dizer, melhor a empresa vai ficar, né? Mais ágil também ela vai ficar. E a própria TI pode fazer 5S de uma forma paralela no departamento dela também, né? Ou seja, ela pode também fazer, lógico, mas não sozinha. Ela sempre conectada com alguém maior. Ou seja, por quê? Quem sou eu para dizer que eu tenho 10 projetos e vou fazer só 5? Mas será que os 10 projetos têm realmente valor? Ou será que eu posso fazer eles numa ordem diferente? Então você já pode começar por aí, sabe? E aí depois você vai baixando os níveis até chegar, né, nos níveis menores ali, né? Olhando para esse fluxo como um todo, eu fico imaginando, né? Tipo, como que a área de TI seria importante para fazer um 5S a fim de facilitar o dia a dia das pessoas, né? Em que sentido? Eu trabalhei em empresa que, tinha 600 tipos de softwares diferentes para várias coisas e conectava um no outro, que conectava no outro, que conectava no outro, era aquela loucura e tinha hora que você não sabia onde que você tinha que ir, informação perdia e tudo mais. Isso também é uma vertente de um 5S que vai ser realizado por uma área de TI? Então, esse 5S, exatamente, por exemplo, imagina o seguinte, o 5S ele tem que ser iniciado pela empresa e não pela TI, nesse caso. Então, ou seja, a empresa ela vai começar, então se ela vai rever propósito, vai rever um monte de coisa, um monte desses 600 sistemas, a empresa ou seja, precisa partir da empresa, lógico, ter como base o próprio suporte da TI, da empresa falar assim, vamos cortar. Por quê? Porque não precisa. Por quê? Porque esse projeto que usa esse sistema eu não vou ter mais. E aí sim, então partindo da empresa é melhor. E aí a TI ela entra depois. Ela entra depois como? Numa agilidade para coletar esses projetos, sabe? Uma agilidade para integrar alguns softwares, alguma coisa, para não precisar usar
para não ficar dado aqui, dado lá, né? Em N dados espalhados, então tem esse ponto. Então toda essa parte Perfeito. de conexão, né, tem sempre que ser feito em conjunto, né, com a empresa. É isso que a gente fala. Senão realmente Legal. não funciona. Bacana. E aí, pegando esse gancho aí que você falou tantas vezes a palavra ágil, Hum, agilidade, agilidade, o pessoal sempre pergunta muito pra gente aqui. Qual que eu uso? Eu uso Lean, eu uso ágil. Pô, mas tá na moda o ágil, então, pô, eu vou usar o ágil. uhum, Ah, mas, pô, são inimigos, se complementam. As pessoas têm muita dúvida, né? Porque uhum, a gente tem muita tendência a navegar aí na onda das empresas, né? E tem muitas empresas que têm muito esse viés de tecnologia e que são muito conhecidas no mercado e uhum, divulgam muito as suas práticas e acabam contaminando, né? E aí essa contaminação ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Em uhum, alguns casos. uhum, E aí as empresas aí, puxando todo esse gancho, né? De startup, empresa enxuta e empresa ágil, que entrega mais uhum, rápido e tudo mais. Como que o Lean entra no meio disso tudo com o ágil? As uhum, pessoas ainda confundem muito e não uhum, entendem, né? Apesar da gente já ter falado milhares de vezes sobre isso. E eu acho que não tem tanta, pelo menos eu não conheço tanta literatura que faça uma integração. Eu acho que a galera que escreveu aí as literaturas ágeis, eles fizeram muita questão de separar muito as coisas. Então eu acho que isso confunde um pouco a galera. Mas fala um uhum. pouquinho aí da tua vivência, né? O que tem a ver o Lean com o ágil? Posso usar os dois? Não? Tem que escolher um ou outro? Fala aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. A gente nunca, vamos dizer assim, não tem uma crítica, né, na parte do ágil, nem na parte do lean, né, realmente eles se complementam, mas até uma frase que eu sempre uso isso do Nigel Turlow, que é pare de fazer o ágil. E ele fala exatamente isso, vamos parar de fazer o ágil e enxergar o todo e encurtar os ciclos de feedback. E então nos tornaremos ágeis. Então, ou seja, a agilidade é uma consequência daquilo que você está fazendo. Não é assim, eu vou ser ágil, eu vou ser ágil, eu vou ser ágil. E assim, tá, mas você vai ser ágil como? Né? E aí no Lean é exatamente isso. Para você ser ágil, você vai ter de conectar as áreas, você vai ter que olhar o fluxo de valor, você vai ter que ficar olhando o valor constantemente para o cliente, você vai ter que rodar Uhum. ciclos PDCA. Até hoje, eu não vi uma empresa que rode ciclo PDCA completo, né, o ciclo realmente, na área de TI. Por incrível que pareça. Aí você fala, então só explicando o que eu estou querendo dizer rodar o ciclo PDCA. É o seguinte, imagina que você tem um time de TI que ele tem demandas e ele tem entregas. Né? Então, por Uhum. exemplo, você tem um monte de demanda aqui, você precisa fazer, você desenvolve elas, por exemplo, e daí você entrega para o seu cliente. O que eu não vi, já vi fazer pouco, vamos dizer assim, para não falar que eu nunca vi fazer. Não vejo as empresas fazerem é o seguinte: tem uma demanda, né, a gente olha o todo, enxerga realmente essa demanda faz sentido, mas você só vai ter certeza que aquela demanda fez sentido, não se ela foi validada ou não por alguém, pelo meu PO, pelo meu Product Uhum. Owner. Eu só tenho certeza se eu, primeiro, estabelecer uma maneira de medir essa demanda. Ou seja, eu fiz essa demanda, como é que eu vou medir ela? Eu vou jogar num Google Analytics da vida. Depois que eu tiver certeza que eu fiz essa demanda, o meu cliente está usando, aí sim ela foi validada. E aí, depois Uhum. desse ciclo, que isso pode levar meses. Né? Então, ou seja, eu fiz uma demanda hoje, eu preciso olhar para ela e voltar e olhar e falar assim, tá, o que eu aprendi com ela? Coisas boas e coisas ruins. Né? Ou seja, aí eu vou aprender. Então, assim, ou seja, independente de bug, se deu um bug ou não. Se deu bug, ok, eu vou parar e vou ver isso. Mas se eu fiz a demanda correta e tal, e o meu cliente não usou, eu fiz errado do mesmo jeito, sabe? Então, ou seja, o que eu vou aprender disso? Esse ciclo de feedback eu não vejo, porque as empresas não têm tempo para fazer isso. Estão Uhum. lotados de backlog, estão fazendo um monte de coisa, correndo atrás. Aí, quando eu falo de ciclo PDCA, a maioria dá risada. Eu falo, você está ficando louco. Como é que eu tenho tempo para fazer? Primeiro eu tenho que entregar isso daqui, né? Para depois eu pensar Uhum. como é que eu vou medir, se eu vou aprender ou não com isso.
Então, realmente, o ciclo E aí nunca PDCA, completa, né? Fica sempre exato, parado no mesmo ponto de execução, execução, execução e exatamente. nunca completa. Você tem demanda, alguém acha que vai ser um valor, você vai fazer, beleza, ok. Esse acha que vai ser valor, a gente sabe também que é difícil de você conseguir aquilo, né? De você ter certeza. Uhum. Você vai, né, onde você tem mais certeza possível, mas você não tem certeza absoluta. Mas você só vai saber depois que você medir se o seu cliente está usando ou não. E essa medição, as pessoas fazem, às vezes, é uma coisa bem pequena, sabe? Não é, só faço para uma demanda que seja urgentíssima, então de 500 demandas eu não faço para todas as demandas, eu faço para 2 demandas. Então realmente eu não vejo, mas por quê? Porque realmente o time não tem tempo para o dia a dia. E aí é onde entra o Lean. O Lean entra no quê? Entra em deixar o fluxo enxuto, para dar tempo para a equipe pensar, para dar estabilidade para ela, para que ela, vamos dizer assim, que a gente sempre fala isso, né? Estabilidade básica e padronização. Depois que você tem estabilidade básica no seu processo, aí você consegue padronizar para depois você ir fazendo as Uhum. melhorias. Então você tem que padronizar, né? E o que é padronizar? Você fala então, padronizar é padronizar tudo? Não, não é padronizar tudo. É padronizar algumas coisas. Eu vejo algumas empresas que dão treinamento de dojo. Isso é uma coisa que é, isso é outra coisa que eu nunca vi em TI o pessoal fazer certo. São os treinamentos de dojo. Por quê? Como que é o treinamento de dojo? O treinamento de dojo que é realmente que você pode chamar de dojo é o seguinte. Vou dar um exemplo até na parte de manufatura que vai ser mais fácil para poder entender. Na manufatura, tem algumas fábricas da Toyota que elas são referências em dojos no mundo. Tá? Eu conheço algumas. É o seguinte, quando um operador entra na fábrica, ele não pode mexer em nada, ele vai ter que passar pelo treinamento dele. E uma das Uhum. partes do treinamento é no dojo. E o dojo é o quê? São umas bolinhas de ferro, é umas coisinhas de madeira que ele tem que virar rápido, tem uma certa furadeira que ele tem que ir atrás de um lugar, furar com a mão direita, depois ele tem que ir atrás do outro, furar com a mão esquerda, ou seja, ele tem que saber furar com as 2 mãos e ser ágil com as 2 mãos, porque na hora da linha ele Uhum. pode ter de fazer isso. Então ele tem que ser bom nisso. Esse é o treinamento de dojo. Isso é a coisa básica do dojo. O que significa isso? Significa o seguinte, que hoje, como que as pessoas de TI fazem? Elas fazem treinamento falando assim, olha, vamos aprender isso, vamos aprender aquilo. O dojo é bem parecido com aquele filme lá do Karate Kid, né? Vai lá pintar cerca. Então ele fica lá fazendo, mas ele nem sabe direito aquilo que ele está fazendo. Para na hora que ele Uhum. precisar, ele vai saber usar. O dojo em TI tem que ser a mesma coisa. Você vai treinar a sua equipe nas partes básicas, nas funções básicas, nas coisas que você mais usam aí, na padronização. Você vai deixar a sua equipe familiarizada com o seu framework de desenvolvimento. Aí sim a pessoa está apta a chegar lá e a desenvolver. Senão cada um desenvolve de um jeito, você não consegue padronização. Então esse dojo é realmente é um dojo diferente, é um dojo preparatório para a pessoa, sabe? Ele sai dali mais Legal. forte. E não só um treinamento black, cada hora tem um, você não tem uma padronização. Sabe? Essa é uma grande diferença de TI, que eu não vejo também as empresas fazerem isso também, porque elas, às vezes elas não chegaram nesse nível também de Lean, vamos dizer assim, sabe? Para fazer. Então tem esse Bacana. ponto também. Eu penso muito assim, né, em relação ao ágil e o lean. Eu vejo muito ágil, muito numa pegada ali de execução. Então, é você fazer justamente esse processo, é você criar rápido, né, desenvolver Uhum, ali o teu mínimo produto viável, testar no mercado, recolher feedback, ver se é isso mesmo, e aí você, né, rodar esses uhum, PDCAs que nem você falou de melhoria conforme o tempo. uhum, E aí eu vejo muito o Lean entrando já nesse segundo momento, né? É ajudar você a fazer aquele produto que você, né, produziu, inventou e está testando da maneira correta sempre, né? Então, uhum, é meio que essa integração, assim. Eu vejo muito o ágil como um formato de execução e eu vejo uhum, muito o Lean completando, né, trazendo tanto a parte do planejamento como completando o resto do PDCA ali, né? O CA, que seria sim, o check e o act de você uhum, fazer justamente isso que você falou, padronizar e trazer essa coisa até da melhoria contínua, né? E não uhum, de ficar correndo atrás do rabo e consertando o erro o tempo todo e você exato. não tem tempo de entregar coisas novas e diferentes e tudo mais. Que aí Uhum, você deixa de ser ágil, né?
Uhum. quando você fica ali correndo atrás do próprio rabo, você deixou de ser ágil. Você não está sendo nem Exato, ágil nem enxuto, né? Então, exato. nem uma coisa nem outra. Tem empresas que chegam, às vezes, elas querem treinamento de 4 horas. Eu falei, tá, mas você tem que parar 8. Não, é impossível de eu parar 8. Eu falei, se você não consegue parar, né, para poder entender, né, ou seja, porque tá realmente ruim ali. Então tem empresas que pedem isso, pedem, não, eu quero um treinamento rápido, eu não consigo Mas parar é oito isso que você horas. falou. Eu acho que isso que você falou agora está totalmente ligado ao que você tinha falado da questão do ambiente. E eu fico imaginando, imagina como que uma empresa dessa acha que vai mudar a cultura das pessoas, sendo que ela está mostrando para as pessoas que ela não entende Uhum, o treinamento, o exato. conhecimento como um tempo que agrega valor, que gera valor, né? Que de fato Uhum, faz sentido ali. Então, putz, como que você, depois você implementa, sei lá, linha ágil, o que quer que seja que você esteja levando, e depois você fala para essas pessoas que elas vão ter que fazer isso no dia a dia delas, no trabalho, vai ter que, enfim, desenvolver o software, o que quer que seja. Só que elas não têm tempo para fazer. uhum, Então, sabe, para mim não faz nenhum sentido. E uhum, aí eu acho que isso uhum, vem muito com aquilo que eu estava te falando, da moda, sabe? Eu acho que essa questão dessa rivalidade do lean, do ágil, acho que surgiu muito dessa coisa da moda. Porque eu vi muitas pessoas que trabalhavam com Lean, com Six Sigma, se questionando, pô, será que a minha carreira vai acabar? Será que eu não vou trabalhar uhum, mais com isso? Porque as pessoas inventaram esse negócio de ágil e agora eu vou ter que trabalhar com TI, com tecnologia. uhum, Sabe, uns questionamentos assim, cara, num primeiro momento, quando surgiu o ágil e veio de fato esse boom, eu acho que num primeiro momento ali que você não estudou, você não conheceu, não entendeu o que é o ágil de fato, realmente para a gente que trabalha com Lean especificamente, né, em indústria e tudo mais, a gente se assusta, porque começou essa coisa de todo mundo correr e achar que o ágil vai uhum. resolver os problemas do mundo, Sim, né? E aí as sim. pessoas Uhum, começaram a abandonar outras coisas que já faziam e já usavam há muito tempo. uhum, Só que, assim, na minha recente experiência com esses duas formas de trabalhar, eu vejo muito isso, de complementação, sabe? Eu acho que o ágil, ele vem muito para agilizar uma execução e uma entrega, para você é aquela coisa do errar rápido para, né, para consertar rápido e uhum, aprender com o seu erro e fazer o ciclo de melhoria rodar. E o Lean, para mim, é aquela base que vai suportando o ciclo, sabe? uhum, Rodando ali. Então, eu não consegui ainda enxergar uma empresa fazendo só uma coisa. Só, por exemplo, só o ágil. Eu acho que em uhum. algum momento ela vai perceber que só o ágil não é o suficiente. E aí ela vai Sim, entender que, na verdade, falta todo a bagagem que o Lean ali ele vai uhum, trazer para fazer o suporte. Você exatamente. concorda ou eu estou Concordo, concordo, viajando aqui? concordo 100%. Inclusive, o que o pessoal está fazendo, né? Aí você tem o Management 3.0, né? Aquela coisa que você vai ver, tem muita coisa da liderança linha ali, que já é coisa da década de 60, 70. Então, ou seja, só que são nomes diferentes, então eles vão meio que tentando colocar umas coisas. Mas às vezes, por Uhum. exemplo, eu já fui em empresa que o pessoal falou, aqui eu tenho o LACE, o Lean Agile Center of Excellence. Falei, legal, você tem o LACE, Misericórdia. legal. Como é a sua cadeia de ajuda? Hã? Cadeia de ajuda? O que é isso? Eu falei, se você não tem a cadeia de ajuda, então você não tem Lean. Então, como você tem o LACE? Né? Então tem esse negócio. É porque Então, eles acham, a galera acha que Lean é Kanban. Tipo, a galera do Ágil levou o Kanban e uhum. acha que faz Lean, né? Tem muito É, isso. exato, exato. Então, assim, e aí o ponto, quando a gente fala de Lean, né, e do ágil, é assim, o ágil, ele é muito na parte do mindset, para as pessoas mudarem e tal. Mas o Lean realmente é um framework, o Lean é algo maior, né? O ágil veio do Lean, né? O Scrum veio do Lean. Vamos dizer assim, o principal método ágil é claramente falado no livro do Schuttler, lá, aquele livro tipo amarelinho, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Ele fala Uhum, claramente, veio do Lean, né? Agora, é, ou seja, o próprio PO, o Product Owner, é na verdade o Schussa. Isso daí está lá no livro dele, escrito com todas as palavras. O próprio produto, mas ele teve de simplificar a coisa, né, para o pessoal usar. uhum.
Então, mas se você for comparar o Xuxa, na verdade, o Xuxa tem N coisas a mais do que um PO. E não é que eu estou desmerecendo o PO, não é nem isso. É que realmente ele teve de deixar a coisa simples, senão ninguém ia usar. Né? E realmente, para quem não tinha nada, o Scrum é muito bom. O Scrum é muito bom para quem não tem nada. Mas à medida que a empresa vai ganhando realmente, ela vai sendo ágil realmente, ela começa a entregar em horas. Ela não precisa de dias. E aí você começa literalmente em horas. Tá? Tem empresas que eu já fui que o pessoal mudou totalmente. Então começa a entregar em horas e começa a validar em horas. E aí a coisa vai se tornando ágil como consequência. Então você vai fazendo, você vai estar sempre usando o Lean como base. Exatamente isso que você citou. Se não tiver o Lean como base, o ágil uma hora morre. Porque uma hora, para você conseguir girar essa roda, você precisa de uma cultura estar mudando de forma paralela. E para mudar a cultura, você tem que ter o framework, N coisas funcionando, liderança, cadeia de ajuda, enxugar processo cada vez mais. Qual que é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para mapear processo? Eu sempre brinco. A melhor ferramenta que a gente tem hoje é essa aqui, ó. É o post-it. Por quê? Por que não tem ferramenta melhor do que essa para mapear processo? Porque quando você vai mapear um certo processo, um certo estado atual de um processo, você tem que usar post-it. Porque depois que você mapear, depois de um dia, você já está fazendo o estado futuro. Para que você vai perder tempo colocando uma ferramenta? E quando você termina de mapear o estado futuro, você já vai fazer, né? Vai passar melhorias, um tempo, né? você vai fazer a padronização, vai fazer melhoria de novo e vai mapear de novo. Então você vai usar post-it, então acabou. Terminou, você rasga e o seu estado atual, o seu estado futuro vai virar o seu estado atual e vamos para a próxima melhoria. Então você não fica lá, vou mapear todos os processos da minha empresa, mas mapear para quê? Sabe? Você pode mapear, desde que você vá melhorar eles. Mapear por mapear, eu vou mapear para mostrar para alguém. Deixar Falei, tá, guardado. mas para deixar guardado. Então, ou seja, se você for mapear para deixar guardado, isso está guardado 6 meses, isso não é Lean. Porque no Lean, processo bom é processo que muda. Isso sim é processo. Aí sim você está fazendo um ciclo de melhoria contínua. Né? Então, quando a gente fala também muito de Lean, até dando um exemplo aqui, né, para a gente já estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Dando um exemplo, uma vez foi numa empresa, o pessoal rodaram vários, não vou dizer o nome aqui, mas rodaram vários exemplos, né, de produtos, né, dessa empresa. Colocaram os outros concorrentes ali dentro e jogaram no mercado. E viram qual que o mercado ia aceitar mais. Fizeram uma pesquisa com o público. Quando isso terminou, isso voltou, só que eles tiraram os nomes, ou seja, quem falava, você não sabia se era a empresa A ou B que estava ali. Então ela meio que encapsulou esses produtos. Quando terminou essa pesquisa, a menina estava mó feliz. Ela falou assim, eu estou muito feliz, porque eu fiz uma pesquisa com todos os benchmarks aqui e os 2.000 clientes que a gente fez, 73% deles escolheram o nosso produto. Nós estamos no caminho certo. Eu falei, tá, mas isso não é Lean. Eu falei, como não é Lean? Eu falei, não, isso não tem nada a ver com Lean. Lean não é você saber por que os 73% estão escolhendo o seu produto. Lean é você saber porque os 27% não estão escolhendo o seu produto. Isso é Lean. Ou seja, o Lean ele vai estar sempre no problema. Né? Então, aí a pessoa fala, essa pessoa é muito negativa, vamos tirar ela daqui. Então, acontece. Perfeito, Rodrigo, adorei seu exemplo. A gente tem 40 segundos, já a gente vai cair. Eu queria te agradecer, cara, foi ótimo o papo. E é aquilo que você falou, se a gente continuar aqui, a gente fica horas a fio conversando sobre isso. Então, muito obrigada aí pela participação e o espaço aqui está sempre aberto. Tá ótimo, eu que agradeço todos aí, você, né, da Femelim, e muito legal pela iniciativa que você está fazendo. Eu acho que isso realmente fortalece, né, toda a parte da comunidade. Isso é muito legal. Então, parabéns e, com certeza, quando você me convidar, eu estou aí. Show. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Boa pessoal. noite.